Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. No ar com o MDA, seja em um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viajem com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo de Digimon Fronteira. Eu sou o Raul e Desespírito, Evolução! Eu sou o Muriel e Espírito Evolution! Eu sou o Christian e finalmente esse podcast vai ficar bom porque eu cheguei. Eu achei que ele ia falar em japonês, tá ligado? Hyper Espírito Evolution! E mais evoluções a gente vai ver após os e-mails. Digimail. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Sakuga Brasil, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E voltamos para falar de Digimon Fronteira, ou como é conhecido internacionalmente, Digimon Frontier, que tem 50 episódios, mais um filme aí. Ornismon Fukatsu, a Ilha dos Digimon Perdido. Sim, tem a Darkmon e tem o Ornismon. Da hora, esse filme é legalzinho. Não é tão legal quanto o do Digimon Tamers, mas é legal. Sabe o que também não é tão legal quanto o Digimon Tamers? Digimon Frontier, né, cara? O Digimon Tri. Aí tá esculachando o negócio. E o anime tem 50 episódios do gênero fantasia, isekai, ação e aventura. Estreou aí no dia 7 de abril de 2002 e terminou no dia 30 de março de 2003, aí um ano de animezinho pela Toei Animation. Ele tem menos episódios que os outros ou eu tô viajando assim? Ele tem 50. É que tem uns que tem 55, né? É, 52. Por aí. Ah, mas não é muito mais que isso, né? Não. É a média. Eu ia dizer que ele é dirigido pelo Yuko Kaizawa, que é o mesmo cara que dirigiu Digimon Tamers, olha só. Ele dirigiu também boa parte dos episódios de Digimon Cross Wars, sabe? Curioso. Ou seja, ele foi do céu ao inferno, né? O cara trabalhou em muitas coisas aí, cara. Tem uma série de outros animes, como Gegege no Kitaro, de 2007. Trabalhou com alguns episódios de One Piece, mas são pouquinhos. Ele trabalhou com Ring Nikakero, a versão mais recente, a de 2006. Não é mais recente, é de 2006. Tem uma bem mais recente, mas enfim. Nossa, o cara trabalhou no storyboard de Sensei Omega. Ô, louco. Ou seja, do céu ao inferno mesmo, tá ligado? Nossa senhora. O cara, ele é o cara que fecha aí as lacunas da Toei Animation, né? E podemos dizer que pro Digimon Frontier tem mais armadura que Sensei Omega, cara. Tem. Ah, lá é mais Colan, né? Colan que brilha. Exatamente. Ou seja, ele queria trabalhar em alguma coisa que tivesse a ver com o Super Sentai, né? De fato. O Kaizawa Yuki, eu acho que o maior trabalho dele mesmo em direção foi o Digimon Tamers, né, cara? Ah, com certeza. O Digimon Tamers é maravilhoso, né, cara? Mas não dá pra acertar sempre, né, Cris? Aparentemente é isso aí.
porque não tem muito mais que a gente pode falar, além do trabalho deles em alguns storyboards, sei lá, de Sailor Moon Crystal e algumas outras coisas, de direção de maior força dele, realmente Digimon Tamers. Também teve aquela, né, no caso do Digimon Frontier, que não era nem pra ser isso que virou o Digimon Frontier, né? Era pra ser outra coisa. Verdade. Ô, Cris, o público já tá acostumado e o público sempre fica naquela expectativa, fica na dúvida pra saber quem é que você vai dublar pra contar a sinopse de Digimon Fronteira. Cara, assim, o Digimon Adventure 2 foi o Imperador Digimon. No Digimon Tamers foi o Terriermon, na época do Animistic. Fumou Montai, Isso, Mamantai. É uma Mantai conhecido como Fodas. entre nós. Foda-se isso. E no Frontier, cara, não tem nenhum personagem de grande fôlego, assim, simbólico. Pelo menos a nossa dublagem, cara, que eu sinta que eu possa imitar. Eu tô triste. Ou seja, Mamantai por cima. Na verdade, o único personagem que foi bem trabalhado e que pode ganhar uma dublagem é o Lucemon. Ah, mas o Lucemon, cara, ele não tem, sei lá, um maneirismo de linguagem, assim. Porque na forma criança dele, ele tem uma vozinha docinha, assim, de criancinha. E na forma anjo caído dele, ele é dublado pelo Seiya, de Pegasus. Olha aí, que beleza. Pelo Hermes Baroli. Então, o que eu posso fazer, né, cara? E ele tem a forma larva também, não podemos se esquecer disso. Ah, mas a forma Satã e a forma larva não conta porque ela não fala. Ou seja, não vai ter dublagem porque esse anime não merece. Não merece. É sério mesmo? Que você não vai nem fazer a dublagem do Tai, quer dizer, do Takuya? não compara o Taichi com o Takuya. Do Taikuya? Taikuya. Eu gosto do Takuya. Vou já dizer que eu gosto do Takuya aqui. Tem um que é da hora que eu gosto. Como é que é o nome daquele Digimon lá que ele só serve pra exposição de informação? Exposição de informação do roteiro que fica explicando. É o Brocta, é o Bokomon. Bokomon, isso. Bokomon, que é dublado pelo Cebolinha, né, na versão brasileira. Que beleza, hein? Eu acho que tu podia fazer essa leitura aqui tirando o Z e botando o L. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir, cara. É muito complexo pro meu cérebro. E ele vai ter que falar Spirits. Espírito Evoluiu! Que coisa merda. Posso começar. Então eu vou passar a sinopse do Digimon Adventure pra vocês e eu vou fazer trocando os R's pelos L, em homenagem ao Cebolinha, que dublou o Bokomon na versão brasileira, pelo Estúdio Alamo. Abraço, Alamo, falecido, que esteja no céu bem. Digimon Frontier. Digimon Frontier se passa em um mundo digital, diferente das séries anteriores de Adventure e Tamers. Então é uma história que começa do zero, com personagens Zelo, com personagens completamente novos. Aqui nós acompanhamos a história de Takuya Kambala, um personagem que é um garoto aí inquieto e recebe uma mensagem em seu celular. E aí ele vai atrás dessa mensagem misteriosa que leva pro metrô num trem misterioso também. E aí ele vai entrar nesse metrô e ele vai para o mundo ele é isekaiizado, né? Isekaiizado. Não, ele não foi atropelado. Ele não foi atropelado pelo metrô. Ele só pegou uma carona no metrô interdimensional. Pois então, descobrimos então que nesse mundo digital haviam 10 guerreiros lendários que salvaram o mundo há muito tempo e prenderam o maior perigo de toda a existência do mundo digital. Esses 10 guerreiros, eles acabaram usando toda a sua energia e acabaram tendo seu poder guardado em espíritos lendários. Takuya não é a única criança chamada ao mundo digital. Outras crianças foram chamadas e aí então nós descobrimos que elas foram todas convocadas com o objetivo de serem portadoras de partes desse espírito lendário. Por quê? Porque o mundo digital está em um caos ao ponto de que existem criaturas que estão absorvendo dados do próprio planeta, né? Então está acontecendo ali uma guerra de interesses no mundo digital. Porque no Digimon Frontier eles explicam que existem duas grandes tribos, a dos Digimons humanoides e dos Digimons felais, né? Os ferais, as criaturas monstruosas.
baseadas em animais. E isso era tudo liderado por 3 anjos. Selafimon, Ofanimon e Querubimon. E o Querubimon fica mó triste porque ele sofre bullying e é deixado de lado. E ele se sente excluído. E aí ele cai. É um anjo que cai pras trevas num chamado misterioso. Que a gente descobre que é a mesma criatura que lutou com os espíritos lendários. Fez ele cair, né? Então o mundo digital nesse caso por isso. E as crianças têm o objetivo de trazer a ordem para todo o planeta. Essencialmente, a ideia é que a história vai se escorar numa história de guerreiros lendários, onde as crianças, elas são só parte do legado desses guerreiros lendários, né? Nós não vemos os guerreiros, nós só sabemos que eles existiram, e o legado deles é essencialmente o poder elemental. Então são 10 guerreiros, cada guerreiro representa um grande elemento do mundo digital, né? O fogo, a luz, o trovão, que seria a eletricidade, né? Mas enfim, o vento, o gelo, as trevas, a terra, a madeira, a água e o aço. Eu sempre entendi certo, eles chamaram essa quantidade gigantesca de crianças, eles não... 20 crianças. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 10 crianças, perdão. 10 crianças. Chamaram 10 crianças pro mundo digital. Foi dado 10 crianças, não. Lá nos episódios finais mostra que apareceram bem mais, só que muitos deles voltaram pra casa. Esses personagens diferentes dos outros, assim, pelo menos é o que eu sinto pela narrativa, né? Eles não são as crianças escolhidas, sabe? Tipo... As crianças que conseguiram o espírito, né? Essencialmente tiveram sorte. Tipo, chama uma galera grande aí, quem conseguiu conectar com o espírito, beleza, agora luta aí, cara. Não, eles tentaram tipo explicar isso, né? Eles chamaram um monte de criança, mas só as crianças que tinham o coração puro poderiam receber as almas dos guerreiros lendários, né? Isso foi explicado no final. Puro entre aspas aí. Na verdade é quem é teimoso o suficiente de ficar no mundo digital e sobreviver, né? Ou quem morreu e só mandou a alma pra lá, né? O Frontier, ele abre muitos debates sobre o conceito do mundo digital, sabe? Sobre como uma criatura orgânica tá no mundo digital. Porque isso não é uma coisa explorada em Adventure nem Tamers, que a gente falou. A parte legal do Frontier é o mundo do Frontier, que eles expandem muito mais além do que qualquer outro dos que tinha visto antes, né? Tipo, o Tamers, né? Aqui o foco tá aqui, né? Tanto que tem uns 3 personagens aí do time, do principal, que é penduricário, né? Mas vamos até primeiro que a sinopse apresenta. Temos crianças, então, chamadas, elas entram no trem por motivos diferentes e vão pra esse mundo digital. Elas são chamadas pelo celular, afinal o celular é o que? A coisa mais presente na vida deles, que é eletrônico e tem acesso a coisas, né? Naquela época era o que? O anime de 2003? 2? Então faz sentido. Então o que acontece? Essas crianças vão atrás desse chamado porque são curiosas. Por que crianças? Porque tinha mais chance deles se conectarem aos dados, né, do mundo digital. Isso é típico do Japão, né? Adolescentes e as crianças são as pessoas mais propensas a terem o coração não corrompido pela sociedade, estarem abertos a novos horizontes, estarem em um desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento emocional. Portanto, eles são os mais dispostos a ter conexão ali ao espírito lendário, à missão, né? Ser predestinados a encontrar o caminho deles. Estão prontos para abrir novas fronteiras. Exatamente. Que é a ideia, né? E por isso, no Japão, isso é tipicamente cultural. Tem que ser o jovem adolescente que traz a esperança, porque ele não foi corrompido pelo sistema. A gente começa a lenda dos 10 guerreiros lendários, só que fica a dúvida, né, cara? São 10 ou são 20? São 10, não são 10. A pergunta é porque esses 10 guerreiros lendários, pelo que é explicado no começo da história, se eu não me engano, no episódio que eles chegam lá no templo da Elfanimon, é que tinha começado a guerra entre os humanoides e os feras, né? E o que acontece? Depois que o Lucemon se corrompeu, eles se uniram, né? E 10 dos mais fortes entre os feras e os humanoides deporam o Lucemon. Só que... É confuso, eu fiquei confuso. É que assim, a parte mais triste é que Digimon Frontier, ele expande muito a mitologia do conceito de Digimon e do mundo de Digimon. O mundo de Digimon Frontier é muito rico. Eu acho que, ouso dizer que é o mundo digital mais rico até aqui, sabe? Das 4 primeiras séries. Porque ele simplesmente joga que existem 10 guerreiros lendários, eles não te falam nada sobre isso, sabe? Foda-se o espectador. Isso também não é um problema. É problema só pra gente que é chato que nem a gente, que quer saber de tudo. Na verdade, não só isso, né? Você tem a lenda, tem as runas, né? Eles vão pra um monte de lugar que tá cheio de runas. O Digimon 1, por exemplo, eles chegam em alguns templos onde tem algumas runas e essas runas são explicadas, eles dão um jeito de ler, né? Nesse não, cara. Chega lá, tem umas runas aí que falam do passado e é isso aí. Que nem o que a gente falou, expande pra... Cara, tem muita coisa. E se eles fossem explicar cada coisinha dessas, cara, que eles botaram, porque eles botaram bastante, o negócio ia pra uns 100 episódios. Ia ficar episódio que ia ser a sala de aula, eles sentaram na sala de aula explicando o lore, velho. O
o objetivo do Frontier não é contar a história dos 10 guerreiros lendários, sabe? É pra contar do legado dos 10 guerreiros lendários. Tecnicamente, esses 10 guerreiros lendários, eles são as criaturas primitivas, são as que deram origem às grandes espécies do mundo digital. Eles dá a entender, e isso acaba sendo confirmado posteriormente nas informações que nós temos da série, que eles foram criados com os mesmos dados que deram origem ao mundo digital. Então, não é à toa que o nome dos 10 guerreiros lendários sempre começa com Ancient no nome. Ancient Greymon é o que deu origem a todos os Greymon. Ancient Garurumon, que deu origem a todos os Garurumon, sabe? E assim por diante. O Ancient Irismon, que deu origem a todos os Digimon pássaros e insetos, e assim por diante, sabe? Eles deram origem a todas essas criaturas, todas as espécies, e também eles acabam trazendo o vínculo elemental. Cada um deles representa um elemento, né? E por eles serem parte fundamental, primitiva do mundo digital, desde a origem deles, eles são os dois, eles são tanto fera quanto humano. Por isso que quando o que é o legado deles? O legado deles é o espírito dividido em dois, porque as tribos são dois tipos de espécies diferentes, e eles, como eles são a origem de tudo, Eles são os dois. o Ancient Greymon, ele é a origem de todos os dragões, sejam da tribo fera, seja da tribo humana. Por isso que nós temos o Agnimon, que é o humano, a parte humana do Ancient Greymon, e o Aldamon, que é... Não, é Aldamon? O Vitramon. Vitramon, né? Vitramon. Aldamon é a fusão dos dois, né? Isso. Que aqui no ocidente mudaram muitos nomes, né? Infelizmente, na versão que veio pra cá, pro Brasil, os nomes todos dos personagens dos Digimon estão dos Estados Unidos, né? Então, o Takuya ainda é Takuya Kambara, o Koji ainda é Koji Minamoto, mas o Junpei é JP, a Izumi é Zoe, o Tomoki é Tomi, sabe? Mas as músicas ficaram originais em japonês, pelo menos isso. Graças. E os nomes também são nomes daqui, do Digimon, né? Então, que nem a gente tava falando, o Garurumon é o Kendo Garurumon aqui, né? Eu prefiro os nomes originais, né? Por mais que tenha toda essa mitologia, é meio confuso de tu pegar tudo isso quando tu tá assistindo, sabe? Sim. E elas ficam bastante em segundo plano, sabe? É bem interpretativo, que tu tem que prestar muita atenção mesmo. Porque o que tá em primeiro plano é eles tentando resolver o problema deles agora, né? Sim, é o legado, né? É o legado mesmo. As outras coisas, ela tá ali pra te pegar, mas tu tem que fazer todo um trabalho pra isso, sabe? E infelizmente, pra mim, o que tá em primeiro plano ali não é das melhores coisas que a gente teve até agora em Digimon. Acho que a história do legado, ou seja, o que aconteceu com os espíritos, assim, quem herdou os espíritos, né? É interessante. A parte chata é que fica pela metade o que eles estão herdando, que é a história que a gente tava comentando, e parte dos personagens não são interessantes. Porque aqui, quem é muito bem trabalhado é o Takuya, o Koji e depois o Koichi. Mais ou menos, tá ligado? Koichi mais ou menos. O Koichi é da hora. Não, ele é legal. Eu acho que ele é um dos melhores personagens ali. Só que ele é bem mais ou menos. Sabe, falar que, olha, os personagens, X ou Y personagem foi bem explicado, trataram o personagem bem, é questionável, cara. É muito questionável. Até porque eu acho que esse Digimon Fronteira, ele não fala dos Digiscolhidos, diferente dos anteriores. Ele fala dos Digimons e do Digimundo. E os Digiscolhidos estão ali pra resolver o problema. Tanto que eles foram lá, mandaram o SMS pra eles lá e falou, ó, quer jogar um jogo com a gente aí? E eles foram lá e vieram. Eu entendo que tu levanta essa questão do Koichi, porque ele é muito da hora quando tem o arco do Duskmon e quando tem o arco de o que aconteceu pra ele chegar ali. E depois disso ele entra no mesmo pacote do Junpei, da Izumi e do Tomoki de, fica aí sentado esperando. Assiste! Infelizmente o Koichi ele entra nesse aí. Mas antes de surgir o Kaiser Greymon e o Magna Garurumon lá, o Koichi é um dos personagens mais legais, assim, sabe? No momento que surge o Magna e o Kaiser, os outros personagens só sentam e assistem. Eles já não faziam muita coisa antes. Principalmente quando as evoluções de fusão lá, que vão junto os dois espíritos, eles já começaram a ficar muito mais pro escanteio, sabe? Sim. E aí na hora que os outros dois protagonistas roubaram os espíritos deles, aí, né? Não faz mais nada. Mas eu acho que é um erro que poderia ser corrigido, sabe? Eu acho que a fusão dos 10 elementos, né, 5 e 5 lá, poderiam ter sido feitas depois. Por exemplo, eles poderiam ter aproveitado lá a fusão humano-fera dos outros personagens, o que não foi feito. E isso, cara, se eles tivessem aproveitado ali a evolução humano-fera dos personagens, já ganhariam alguns episódios. Liberar o potencial do Digimon ancião, né, no caso, né? A fusão do fera e do humano. Sabe o que mais
mais irrita dessa fusão é porque eles fazem essa fusão, aí claramente esses Digimon são extremamente mais fortes, aí de repente no outro episódio eles estão usando a forma comum e cada um tá usando a sua forma só pros outros personagens que não tem mais sentido terem algum sentido. Uma das coisas que é legal no Digimon Não Adianta é o negócio das evolução, das transformação, é esse tipo de anime, né? E aí quando eu assisti e vi as primeiras duas evoluções dupla ali, dos dois personagens, a coisa que vem na cabeça, putz, como é que vai ser a dos outros? Né? Sempre vai vir com isso na cabeça, nesse tipo de animação. Sim. E não tem, sabe? E é triste. A questão é que, pra mim, claramente, a série não quis focar muito nos personagens dessa vez. Ela dá um foco maior pro Takuya, pro Koji e pro irmão dele, né? O Koichi. O que é legal, eu gosto do que acontece com eles, sabe? E os outros personagens ficam totalmente escanteio. Mas, sei lá, cara, quando a gente falou lá no Animist que a gente falou do Tamers, pra mim uma das coisas que o Tamers fez uma escolha certeira foi fazer 3 protagonistas, né? Que a gente elogiou lá, porque dá tempo de trabalhar e desenvolver os 3. E não só os protagonistas, e seus Digimons também. Porque tá ligado com os protagonistas, né? Então tá ligado com a questão do protagonista do Digimon, porque são parceiros, então é diferente do que ser personagens separados, né? Podia ser, sei lá, 3 personagens aqui, tanto que foi 3 personagens desenvolvidos bem, né? Os outros, eles têm aqueles episódios da evolução deles. Eles têm, ele foi lá e ajudou eles naquele ponto. A própria Izumi, eu lembro até hoje, a primeira vez que ela evolui lá pra Firemon, não é nem ela que finaliza o inimigo, ela perde pro inimigo e o Agumon que vence, sabe? Então, já desde o começo, eu já senti que alguns desses personagens iam ficar muito de escanteio. O Tomoki também não é ele que vence o inimigo do capítulo dele, sabe? Mas eu acho que quem mais sofreu nisso tudo foi a Izumi, né? A Zoe, né? Porque chegou um momento que ela só era a referência por ser uma personagem feminina, e as lutas dela eram sempre com aquela outra Digimon feminina, que era a Hanamon, pra parecer que, tipo assim, e a luta dela, tipo assim, não é quem era mais forte, é quem era mais bonita e conseguiria mais seguidores, tá ligado? Isso foi meio censurado na versão do ocidental, viu? A Zoe é uma menina de 11 anos que se transforma numa Digimon de calcinha e sutiã que ataca com a bunda, tá ligado? É que eu não me surpreendo mais, sabe, Raul, com as coisas que o Japão faz, sabe? O que eu vou comentar é que é o seguinte, uma coisa que a gente tem que levar em conta é que Digimon é um anime que é uma grande propaganda de 25 minutos de brinquedo. Sim, total. Então, assim, partindo desse pressuposto, Digimon Frontier é uma nova linha de brinquedos da propriedade intelectual de Digimon. Então, o que acontece? Se tem o Junpei, a Izumi e o Tomoki, né, a Zoe, o JP e o Tommy aí na história, é porque precisavam de mais brinquedos. Claramente, Frontier, todos os pecados dele são resultados de escolhas comerciais de pessoas engravatadas em uma sala. Porque claramente, tudo que é de bom de Digimon, tu percebe que os caras deram o máximo deles ali, entendeu? Eles quiseram montar um mundo cativante. E dá a entender também que esses personagens nem tinham amor por trás ali. Eles tinham coisas interessantes, por exemplo, o Junpei é um personagem que, entre esses 3, o JP, ele é o que mais brilha, né, nas cenas de combate. Sim. Porque as formas dele são da hora, ele é um brinquedo legal. Então tu pega aqui, que nem eu tava comentando com o Muriel em off, os guerreiros lendários, quando tu vê o design deles, pega o Ancient Greymon aí, tu vê que ele é exatamente a mesma coisa do que um Aldamon, do que um Agumon, do que um Vitramon. Ele tem todas as mesmas características lá. Se tu tem o mesmo cabelo do Agumon, ele tem as pernas do Agumon, por quê? Porque tu desmonta o brinquedo e tu monta o Agumon com ele. Tu desmonta o Agumon e tu junta com as peças lá do Vitramon e tu cria o Aldamon, porque tu tá juntando as peças de 2 brinquedos num só, que nem no desenho, olha. E não é que não exista fusão entre os monstrinhos do Junpei, da Izumi e do Tomo. Claramente, esses brinquedos deles nunca existiram porque eles nem foram pensados pro anime. Porque quando tu olha pro Beowulfmon e pro Aldamon, que são as fusões dos espíritos do Takuya e do Koji, né? Da luz e do fogo, claramente tu consegue ver que os brinquedos eles se conectam e tem partes de cada um dos personagens, né? Mas os monstrinhos criados para serem a fusão dos espíritos desses 3 que sobram, eles não são brinquedos. Eles são literalmente monstros. O Rhinokabuterimon, a Geltsifimon e o Daipenmon, eles não têm nada dos espíritos deles. Porque já desde o início, quando esses Digimons foram pensados, eles já estavam dizendo assim, eles não vão aparecer na série porque a gente não vai pensar em mais brinquedos. Vamos focar nos brinquedos dos protagonistas porque é o que vende mais. E aí vamos dar todo o destaque para eles. É a parte comercial ferrando, né? E aí os caras engravatados
vão dizer, ó, dá mais destaque pra eles, porque não vai ter evolução pra esses aqui, porque vão encalhar brinquedo disso aqui, então não vão fazer. O Daipeimon é um pinguim que com 2 picolé na mão, cara, que ele é um picador de gelo lá, de raspadinha. É foda, não tem nada a ver com o Vikemon e com o Chacomon lá, sabe? Então, porra, tu olha os caras desde o início, desde que eles apresentaram esses monstrinhos lá em 2002, desde o início lá, eles não queriam fazer efetivamente Digimon difusão pra eles, pra aparecer na série, porque eles não estavam nem pensando em fazer brinquedo pra eles. É a decisão corporativa, mais uma vez, numa série infantil, cagando, velho, a narrativa. É muito difícil mesmo a narrativa numa série altamente comercial acabar vencendo essa parte corporativa. Digimon Tamers conseguiu, cara, mas o Frontier, ele deveu muito por causa disso. Aí que tá. Esse pensamento tá corretíssimo. O problema é o seguinte, é quando a gente pensa da onde veio o Digimon, dos jogos virtuais, dos VPETs e o Caramba 4. Cara, o que era legal, a mensagem que trazia os outros Digimon era aquele negócio, né? O seu Digimon é ser o seu parceiro. Quando você transforma o Digimon num Super Sentai, é uma ideia arrojada, é diferente, pode funcionar como anime? Funciona. Só que a partir do momento que você fala assim, pra vender VPET, será que funciona tanto assim? Porque é outra história, sabe? É outra coisa. Ele vai se ligar lá com as figures? Vai. Sabe? Com os bonequinhos de montar, com os brinquedos? Vai. Assim como os antigos também se ligavam. Só que será que ele se liga tanto assim com a história dos jogos virtuais? Não liga, cara. Esse é o grande problema. Porque Digimon também é feito pra vender esses jogos, né? Eu acredito que eles largaram isso de mão porque não adianta, o boneco vende mais. Vende mais. Isso com certeza. Mas o VPET também é importante. Não sei se vocês lembram daquele episódio que o Takuya, ele meio que desmaia e aí ele acorda e tá no corpo de um Digimon criança. Uhum. Isso é completamente relevante na série. Mas por que tá lá? Porque essa é a forma criança do espírito do fogo humano, cara. O nome disso daquele é Flamon. E ele só tava lá pra provavelmente fazer propaganda de VPET. Tem ele no Digimon Rumble Arena 2. Então o Flamon e pra ter noção, só o espírito do fogo e o espírito da luz ganharam a versão criança. Só eles, cara. E sendo que o da luz nem apareceu no anime, que é o Strabimon, que é basicamente uma criança com cara de lobo. O conceito espírito, né, do espírito, ele é um conceito novo, né? É que nem o Digimental lá, o ovo, né, do Digimon Adventure 2. É uma coisa diferente, uma forma de evoluir diferente. Ele introduz um nível diferente, né, enquanto as evoluções de Digimental, de Digiovo do Adventure 2 eram o nível armadura, né, armor. Aqui eles chamam essas evoluções de espírito de nível híbrido. É um nível novo e existem nos jogos alguns jogos digitais, mas eles são muito pontuais. Por exemplo, tu não consegue pegar o Flamon, virar Agnemon e depois virar outra coisa. Não, é sempre algum outro Digimon que usa um espírito e pronto, vira um Agnemon, sabe? É que nem os Digimon vilão do Digimon Frontier, que eram Digimons aleatórios que encontraram o espírito e viraram eles. Na verdade, a história não era pra ser essa, né? A história era pra ser um grande Battle Royale aí entre os Digimons humanoides contra os Digimons fera, né? Talvez esse Battle Royale seja a lenda, né? Porque começa por uma grande batalha entre eles, né? E eu acho que eles não tiveram coragem ou acharam isso arrojado demais, né? Pra vender boneco, então eles mudaram, né? Trazendo o Digispírito. Focaram na fórmula Sentai, que já funcionava pra Toei. O Sentai de 2001 foi deixa eu pegar aqui, vou ler o nome pra vocês em português. O Sentai das Mil Feras Gal Ranger. Ele tem a versão em Power Rangers? É o Força Animal, né? O Hyakuju Sentai Gal Ranger. Então é o Sentai dos animais, né? Olha aí, fica a referência aí. E talvez tenha uma relação aí nas formas dos monstrinhos digitais. O de 2002 é o Hurricaneer, que é o dos ninjas. Talvez tenha uma influência, mas a influência mesmo é a fórmula, né? O vermelho é o líder, representa ali o cara de alma quente, de sangue quente, empolgado. O azul é o contraponto. E sempre tem aquela referência também, porque quando a gente fala de Digimon, eles pegam tudo que o humano criou e transformou em digital. Pode ser que seja uma referência, Super Sentai também, tá lá, tá no mundo digital representado de alguma forma, sabe? Sim, de alguma forma. Mas sabe o que é mais triste, cara? Eu gosto dos designs, tipo assim, eu não me incomodei com esse negócio deles virarem os Digimon na época. Tem gente que odeia Digimon Frontier porque não tem parceiro, né? Isso não é problema. Eu não tenho problema com isso. Eu fico triste porque, por exemplo, eu adoro os design dos Digimon, tipo, o Blitzmon, que é o do Junpei, eu adoro aquele design dele meio besourão. A Shootmon eu gosto também, sabe? Eu acho um conceito interessante porque, vamos ser sinceros, nas outras séries de Digimon, eles não conseguiram passar o espírito do Tamer, né? Pelo menos pra mim. O domador de Digimons. Que quando tu vê quando tu lê aquele mangá do Digimon, o primeiro mangá que saiu, qual é o nome mesmo? O V-Tamer. Passa bastante, sabe? A questão do treinamento, das coisas. Não tem isso.
os Digi escolhidos, né, os Tamers no Digimon anterior, eles não fazem nada, né? A maior parte do tempo eles estão parados. O único que conseguiu fazer melhor isso foi o Tamers, inclusive, que a gente falou lá no Animistic, que é a questão das cartas, a questão deles se fundirem com o Digimon no final, e aí os dois lutarem juntos, literalmente, né? Então, quando eu vi esse, eu achei um conceito legal, porque é eles que estão agindo, eles são agentes reais nesse mundo, sabe? Eles não estão ali no outro lado parado, servindo, sei lá, como fonte de poder pro Digimon sozinho lutar. Então foi um conceito que na época eu gostei bastante, sabe? Gostei pra caralho. E porque os designs são muito foda. E a gente tem que lembrar que o Digimon Frontier, ele sofre de um reflexo contrário ao Tamer, né? O Digimon Tamer é um anime muito coeso, com roteiro perfeitinho, com tudo bem elaborado. E tudo novo do mundo deles tem início, meio e fim, né? E é bem explicado. E outra, principalmente, que veio depois de um anime super criticado, que foi o Digimon 2. E o Frontier, e ele veio logo depois do Tamer, né? Ele veio com esse peso, né? Tipo, olha, eu tenho que continuar o legado do Tamer de ser um anime bom. E o problema do Frontier é que ele é mais simples. Bem mais simples. O roteiro, ele não é tão bom assim. Vamos ser sinceros que o roteiro... A história principal é bem sofrível. Inclusive, muitas vezes dá a impressão que eles se preocuparam muito mais em ficar fazendo milhares de referências ao 1, 2 e 3 do que realmente construir uma história coesa pros seus personagens e também para aquele universo, entendeu? Tem muitos episódios que vão de nada a lugar nenhum. Por exemplo, aquele episódio que eles só vão pro espaço porque sim, pra poder voltar, sabe? Aquele episódio leva de nada a lugar nenhum. Tem os episódios que eles estão andando também entre os trilhos lá, que também não servem de nada. Aí a gente fala, não dava pra ter construído algo melhor pela quantidade de episódios, por causa que é um mundo muito rico. Só que... Dá. Claro que dá, cara. Claro que dá. Dava sim, porque teve muitos episódios que eles perderam com nada. Eu estava conversando com o Muriel antes da gente começar a gravar, fala, pô, não, beleza, a gente tem Digimons fortíssimos e a guerra, sabe? O mundo Digimon estava acabando. Enquanto isso, quem é que tava tomando cerveja no bar, Muriel? O Dukemon. O Dukemon aparece tomando cerveja e foda-se, tá ligado? O Digimon Frontier, assim, eles devem ter chegado pra equipe que fazia os cenários, mas falou assim, faça o que quiser essa porra. Aí os caras pensaram, caralho, lembra todos aqueles Digimon que nós desenhamos e desenvolvemos lá na época do Adventure 2 e do Tamers e mal usamos eles? Aí eles colocaram todos os Digimon de armadura, todas as formas de armadura que jamais apareceram no Adventure 2 no Frontier. E caralho, então tu fica, porra. E isso é muito louco, porque gera umas teorias estranhas de fãs, que é o seguinte, dizem que eu concordo até, porque é dito, né, em Digimon Frontier, que o mundo de Digimon Frontier é mais selvagem, né? É um mundo onde realmente, por mais que o Tamer seja aquela coisa de o vence o mais forte, no Frontier parece que tudo muito primitivo. É muito raro ter um Digimon com níveis avançados. Um Dukemon é muito, muito raro, por exemplo, e tava lá no bar tomando uma cerveja. E o que era comum? Digimon em forma de armadura. E no Digimon Adventure 2 dizem que a forma armadura, né, a forma dos Digimentals, lá, o Digiovo, existiu numa época primitiva do mundo digital, onde os Digimon não conseguiam evoluir por si só e precisavam de um apoio de algum item, que era o Digimental. Aí a gente liga essas duas informações e a gente pensa, porra, então o Digimon Frontier claramente é um passado muito distante do mundo digital, onde a evolução não era tão comum, sabe? Não é à toa que os Digimon estavam realmente puxando dados do próprio cenário, do próprio planeta, pra tentar usar como poder. E isso pode fazer todo sentido, porque a gente tem que lembrar que tem um episódio que aparece uma outra evolução Armor do Vimon. Sim, aparece Sagitarimon, que é o centauro lá. Mas o foda disso é que nem que nem a gente tava falando no começo, cara. Tudo isso precisa fazer um overthink do caralho pra pensar. Isso não faz parte da narrativa mesmo, sabe? Não faz parte. Isso é um subtexto que só um Digifreak que nem a gente sim pega. É isso que é o triste. Porque pra mim, cara, todo o Digimon ele vinha com um conceito novo. No 2 foi as Armor e depois a fusão. No 3 foi o conceito das cartas, né? Depois os caras fundem com o... E a fusão do humano com o Digimon, né? E aí cada Digimon traz o seu... Então eu acho que o pessoal ficou muito de mimimi com isso. Não que o Digimon Frontier não tenha problemas, mas eu acho que isso não é um negócio que a gente tem que criticar em Frontier, é isso, sabe? Eu acho que tem muitas outras coisas importantes pra te mostrar, que nem o Christian trouxe ali, de olha como é um negócio que é pensado puramente economicamente pode estragar uma obra que tinha potencial pra ser um negócio foda, sabe? Sim. Eu acho que esse tipo de coisa é muito mais importante a gente falar.
olha esse mundo rico que, sei lá, se tivesse sido integrado mais com a narrativa principal, juntar um pouco mais desse lore, desse mundo com a narrativa principal também, sabe? Fazer algo a mais. Eu vejo que o Digimon Frontier, ele tinha tudo pra fazer muita coisa boa, sabe? Muitos elementos legais dentro dele que não estão aproveitados mesmo na narrativa deles. A gente já viu que escolhas dos burocratas, né? Os malditos burocratas. Dos malditos burocratas afetam a narrativa no Digimon 2. No Digimon 2 tem esse mesmo problema do Frontier aqui, que, vamos só fazer as evoluções da armaduras realmente parecerem com um ovo, com o ovinho lá, só as que aparecem no anime, porque elas precisam realmente encaixar com o brinquedo. E as que não aparecem no anime, foda-se, inventam o que quiser aí, vocês estão livres, não precisa encaixar com o ovo, né? Não parece. Então tem necessidade de parecer. Só que no Adventure 2, todas as evoluções de armadura já foram suficientes pra acariciar o fã, porque ele já viu duas formas de monstrinho de cada um ali. Não precisa, por exemplo, o Vimon evoluir com o Digiovo da Esperança, sabe? Se ele já evoluiu com o da Coragem e o da Amizade, que é o que ele herdou do Yamato e do Taichi, né? Do Tai e do Match. Não precisa. Aqui é muito mais feio, porque enquanto o Takuya e o Koji estão evoluindo, eles estão fundindo o espírito fera e humano deles, os outros não fazem nada. Isso é triste, velho. Não fazem nada. E fica muito claro, fica, porra, beleza, tô esperando o Junpei. Imagina ele fundir o Blitzmon com o Bogemon, já pensou? Não acontece nunca. E aí é aí que quando a gente perde todas as esperanças no momento que tem um passo adiante ainda. O Takuya e o Koji conseguem alcançar o Kaiser Greymon e o Maga Nagarurumon, que eles basicamente juntam todos os espíritos neles. Aí pronto, aí acabou. Porque o cara tem um jato, um avião F-15 no peito e uma bazuca laser nas costas, e o outro tem uma armadura gigantesca e uma espada que derrete tudo que toca, porque ela é aço aquecido. Abandonei completamente os outros personagens. Eles essencialmente, eu sentei e tô assistindo isso aqui junto com o Junpei, a Izumi, o Tomoki e o Koichi. Com eles, né? Porque eles estão assistindo também. Sim, porque eles estão assistindo também. Eles mesmos jogam fora a primeira coisa que eles explicam na história, né? Eles explicam lá que humanos e feras, eles tinham uma batalha muito, muito dura, porque eles eram muito igualitários entre si. Aí, de repente, quando você tem o espírito fera, eles deixam claro que é mais forte que o espírito humano. Mas isso é dito também na série, o Raul. Isso é um conceito que eles apresentam. Porque as criaturas humanas, o Digimon humano, eles pensam mais, eles são mais espertos. Eles raciocinam mais do que o fera. Enquanto o fera, ele é mais selvagem e bruto. Isso é uma coisa dito. Tanto que quando o Takuya, ele acessa o Viltramon pela primeira vez, o espírito fera, ele perde completamente os sentidos e vira uma criatura selvagem, né? Que destrói quase uma cidade inteira. O Koji também. Então, isso é uma coisa dita que, aliás, faz sentido, né? Porque nós temos 2 anjos humanos e um só fera, porque o fera por si só já é um monstro muito poderoso, ele é brutal, né? Tanto que quando ele cai, ele vira uma criatura do mal, ele dá trabalho pros 2 anjos, né? Ele mata um, aliás. Concordo com o Christian nessa parte dos vilão, porque eles têm um background, eles têm motivação, sabe? Faz sentido o Lucemon, ele veio primeiro pra parar a guerra e depois ele foi corrompido pela própria coisa que ele veio parar, sabe? São vilões trágicos. O maior Querubimon, né? Que é o besta. O Querubimon é o coelhão. Lembra a Antiramon lá, que era o parceiro da Chuchong lá, que é a irmã do Lee, do Tamers? O Querubimon é a evolução dela. Ele se sente menosprezado pelos outros, ele se sente fraco porque ele tá sozinho, e isso deixa ele ser corrompido. E a tribo dele exige muito dele. Olha aqui, ó, eles têm 2 representantes. Os criaturas humanoides, elas têm muito mais privilégios do que a gente precisa de mais privilégios. Aí como é que ele vai pressionar os 2, sabe? É uma coisa difícil, é um cabo de guerra ali de interesse. Então, nessa parte dos vilões, eles são legais, sabe? Eu acho eles mais legais que a maioria dos vilões que a gente teve antes, por exemplo, porque vamos pegar, assim, o primeiro Digimon. O primeiro Digimon, a maioria dos vilões era eu sou o vilão desse arco, eu sou mal, eu sou mais mal que o pica-pau. E era isso, sabe? E aqui não, todos os vilões, teoricamente, se for parar pra pensar, eles não nasceram pra ser vilões, eles nasceram com um propósito bom, né? Então, tem um pouco mais de profundidade dos vilões. Cara, profundidade, a gente tá falando de um desenho feito pra criança, vender pra criança brinquedo. Eu não acho os vilões daqui ruim. O ruim pra mim é o caminho da party e o que é feito com esses grupos, sabe? Principalmente com os outros 3, que a gente falou, é jogado completamente escanteio. O Querubimon é um bom vilão, ponto, sabe? Ele é um vilão com motivação. A questão é que ele foi manipulado também, né? Ele manipula o Koichi e do mesmo jeito que ele manipula o Koichi, ele é manipulado pelo Lucemon. Mas tipo assim, a falar, mas olha, o vilão do Termas é melhor. Mas porra, olha os vilões do 02. Sim, vilão, o que tem de vilão no 02? Imperador Digimon. Pô, o Imperador Digimon é do caralho, de verdade, mas depois disso, o que acontece? Arakunimon e
Mimon. Os outros vilões depois são muito fracos, cara. Muito fracos. Demon, por favor, sabe? E no próprio Advent, a gente pode gostar do Etemon, mas o Etemon é um vilão merda. Com certeza. Eu gosto da galhofa do Etemon, parte galhofada dele. Ele é um vilão galhofa. E os Dark Masters, eles são vilões interessantes, porém mal explorados. E aí, eu acho que o mais bem explorado ali é o Pinocchimon, que tem todo o episódio inteiro com o TK, e depois o Piemon, que ele é só mal, mais com o pica-pau. É só isso. Eu acho que o vilão mais legal do primeira temporada é o Vanderleymon lá. O Miotsmon, é isso, o Vandemon, né? Vandemon. É o mais maneiro que tem dos vilões. Vanderleymon. Vanderlei. Mas eu vou ser bem sincero, de todos os vilões, assim, eu acho que a imagem do Querubimon é uma das mais emblemáticas, porque ele aparece na abertura tendo o ovo que tá o Lucemon, né? E aquilo é uma imagem que grudou na minha mente como um símbolo de maldade, cara, de vilão, sabe? Ele é ameaçador. No início da abertura, os dados do mundo digital somem e aparecem entre as mãos dele, né? Quem eu gosto muito como vilão é o Mercurimon. Puta, ele é foda. Eu acho que ele de todos os espíritos do mal, ele é o melhor. Ele é o melhor vilão. Porque ele realmente é aquele cara mal, tá ligado? É o tipo, o Saga de Gêmeos. Ele é o Saga de Gêmeos, Ele é um vilão muito bem feito. E outra, a versão fera dele, talvez seja o Digimon mais forte daquela história. O Sephirothmon. Sephirothmon, sim, que dentro de cada olho, de cada seção é uma dimensão, né? É um espaço. E aqueles capítulos dele é massa, cara. Eu gosto daqueles capítulos aí com ele. O arco todo do Sephirothmon é do caralho, mano. Que eles vão passando. E é conceitual também, né? Que tem todo o simbolismo do que é essa árvore da vida e tal. Muito da hora. Enquanto isso, o Arbormon é burro, que é o cara da dança da metralhadora lá, o bicho de madeira. Na moral, o Arbormon, ele é a Zoe da história, velho. Tá ali só pra fazer número, velho. O Arbormon é o tipo capanga. A Hanamon, que é a da água, a bichinha da água lá, que vira uma lula gigante depois lá, ela só tá lá realmente pra fazer frente a uma menina, né, do time dos heróis. É literalmente aquele tipo de personagem. Ela é a menina do grupo. Ela é a menina do grupo e ela é babaca porque ela age como uma garota mimada, né? E o Grottomon, ele é mal também. Ele é um personagem... Ele e o Mercurimon, dos 4 espíritos ali do mal, ele é um cara mal também. Infelizmente, ele não é tão explorado, mas ele é tipo exatamente o contraparte do Junpei, né? Do JP. É um cara que tinha muito potencial, que ele é da hora quando ele interage, mas ele faltou, né? Faltou aprofundar, faltou mais coisas. Esses 4 aí, o Mercurimon é muito bom. O cara, nossa, ele é o vilão que esquematiza, o vilão que manipula, o vilão que... vocês estão na minha mão o tempo todo. E mais que isso, ele sabe que tem caras muito mais fortes que ele. E usa os outros. Mas ele quer usar tanto os mais fortes quanto os mais fracos pra chegar no objetivo dele de dominar tudo, cara. Ele é foda pra caralho. Ele é o cara dos Keikaku. Keikaku significa plano. Keikaku significa plano. Tudo de acordo com o meu Keikaku. Que nem lá no meme do Death Note, né? Meu Keikaku daria certo se não fosse essas crianças e esse cachorro. Eu acho que um dos pontos altos da série é o arco do Duskmon. Porque enquanto tá todo mundo surfando no sucesso lá, o Taku, o Koji, etc., chega o Duskmon e desce o cacete de todo mundo, cara. Surfando no sucesso é ótimo. Mas nossa, olha aqui a minha forma nova, kkk. Mano, chega o Duskmon e arregaça todo mundo, acabou, velho. E ninguém entende, ele é simplesmente... do nada chega e ele comprova que os espíritos humanos e feras que vieram dos Digimon lendário lá, eles podem gerar Digimon diferentes, dependendo da intenção de quem tava os portando. Então talvez o Mercurimon jamais surgiria se uma criança humana boa usasse o espírito do metal, né? E é outra coisa, né? Eles roubam os espíritos do cara e não usam, né? Eles roubam espíritos e não se transformam, né? Eles só se transformam do elemento que eles estão transformados. O que dói o coração é que o Duskmon e o Velgrimon são muito mais fortes que o Lorimon e o Kaiserleomon lá. Cara, eu não acho. Eu acho que eles são ameaçadores e essa é a impressão que passa, que eles são mais fortes porque eles são ameaçadores, assim. Porque o Loemon, quando ele aparece pela primeira vez, ele arregaça o Querubimon na porrada, velho. E depois disso? Aí depois disso, ele começou a levar sova dos outros porque cavaleiros reais surgiram. Aí depois ele foi sentar no banquinho. Não, e pior que depois disso ele virou o irmão que precisava ser protegido pelo irmão. Cara, é que isso aqui é tão baseado em Super Sentai, que Koichi é o 6º membro que quando aparece pela primeira vez, destrói tudo, é foda, e aí depois que ele começa a participar das batalhas, ele apanha junto com os outros. Aquele clássico o cara é muito forte quando é nosso inimigo, mas quando vira nosso aliado é um bosta. Isso acontece muito em RPG eletrônico, né? Que aliás, eu e o Muriel, nós somos do Grindcast, não esqueça de dar uma olhada no Grindcast, o maior podcast de RPG eletrônico do Brasil. Espírito! Evolução!
quase todos os Digimons ali deles são baseados em mitologias. Ou contos. O Agni é o deus, né, do fogo. No caso do Koji, a fusão do espírito humano e fera é o Beowulf, que é o baseado em Beowulf, né? Ele é... Eu sou o Beowulf! Escrito Wolf como lobo, mas é claramente uma referência ao guerreiro Beowulf da literatura inglesa. E no caso é da hora, eu acho o Beowulf da hora, porque ele usa as espadas que ficam nos ombros do Garmon, né? Como um combatente, ele tem o capacete do Wolfmon. Que aliás, eu acho que o Wolfmon é minha forma, meu Digimon favorito dessa série, cara. Lobomon aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Wolfmon! Eu gosto muito, cara, gosto muito. A ideia dele ter um sabre de luz, a ideia dele ter um canhão num braço, e ele ser um lutador com cachecol, que nem um Kamen Rider, sabe? Isso é muito da hora, cara. Ele é o mais besta, mas o meu preferido é o Blitzmon, cara. Que é o besourão lá. Eu também gosto muito do Blitzmon, velho. Que ele aqui no ocidente é Bitomon, acho que é o nome dele, né? Não, acho besta, cara, acho da hora. Ele é tipo um samurai, sabe? Eu sempre gostei dessas armaduras em formato de besouro, velho. Ele é tipo um samuraizão, da hora, cara. E é da hora que a versão animal dele é tipo um tanque de guerra, né, velho? Um tanque, exatamente, é um tanquezão, velho. Que é maneiro pra caramba. É o Bugmon, né? É Balgmon, e aqui no ocidente é o Metal Kabuterimon. Metal Kabuterimon. É um tanquezão, ele tem esteiras, né? A lagarta ali e canhão giratório. Metranca. E um canhão no chifre, né, velho? Um chifre que dá tiro. Pena que é um personagem subutilizado. E mais uma vez a gente tem um vilão que se torna um Digi escolhido pra depois virar o Leomon e morrer, né? Sim, é o Leomon que morre, é o Koichi. Na hora que o nome dele mostrou Leomon, eu já... Lowmon. Mas aí fica na dúvida se ele morreu mesmo no último episódio, né? A gente não sabe. Mano, ele é um Leomon, ele morreu. Não, a gente tem que lembrar que a gente pode colocar esse anime com duas linhas do tempo. Ou foi um erro muito escroto do anime. Que é o seguinte: quando eles estão lutando com a forma caída do Lucemon lá, que aquele dragão vai invadir a Terra. Aí é o Lucemon modo Satã, isso aí. Quando ele chega na Terra, eles estão no futuro já. Ali, ele já morreu. Só que depois que eles vencem, eles voltam no tempo e eles voltam como se nada tivesse acontecido. E eles vão pro hospital visitar o Koichi lá. Não, eu tô falando, na hora que eles saem do mundo digital e voltam pro mundo humano, eles voltam no mesmo horário que eles saíram. Só que quando o dragãozão lá invade, já era futuro. Então eles voltaram no tempo. Eles impediram de acontecer. Exatamente, eles impediram o Koichi de morrer. Só que até então, enquanto eles estavam batalhando, o Koichi tava morto. Então o Leomon tava morto também. Tecnicamente morreu o Leomon. Pra todos os efeitos, um leão morreu aqui. Não, tem que ter, não pode. Cara, se não morrer Leomon, não é Digimon. Parece que o Leomon tem que morrer. Faz sentido, né? Pode ter sido só um erro de roteiro, mas se não foi, é interessante pensar que como eles estão no mundo digital, o tempo não precisa fazer sentido, porque o conceito de tempo pode não existir. Isso é um conceito também que já foi apresentado nas séries anteriores, né? Então tá tudo bem. Mas eles não voltaram no tempo, Lazo. O tempo só passou diferente. Cara, já teve uma temporada que eles viajaram por tudo, então tá tudo valendo. Assim, cara, sobre os vilões, eu fico muito triste quando apresento os Cavaleiros Reais. Porque eu, como um Digifreak, eu queria realmente ver os Cavaleiros Reais, sabe? Eu queria ver um Dukemon, eu queria ver o Omegamon. Não, a gente viu o Dukemon tomando cerveja. O Dukemon tu viu? No bar, com a capa e tudo. Mas eu tô falando dos Cavaleiros Reais, sabe? Aí eu fico na dúvida se o Dynasmon e o Rodo Knightmon, né? O Lord Knightmon, que é conhecido aqui como Crusadermon, se eu não me engano. Eles foram os únicos manipulados pelo Lucemon com promessas de sei lá, alguma coisa. Não, sei lá, alguma coisa não. Eles pediram pro Lucemon pra, se ele revivesse, abriu um buraco pra eles irem pra Terra, porque eles gostariam de dominar o reino da Terra. Porque aí o Lucemon ficava com o mundo Digimon e eles ficariam e eles seriam os imperadores da Terra, né? O que não faz sentido nenhum com o fato deles serem Cavaleiros Reais, sabe? O objetivo deles é proteger o mundo digital e seguir as ordens de Deus, sabe? Deus barra o servidor Game Master. Na real, eles acabaram com todo aquele conceito da árvore da vida, né? Da Yggdrasil que tem Digimon e falaram assim, foda-se, a gente quer trazer uns Digimon aí que foi totalmente corrompido e quer ser mal. É, isso aí. E é muito louco que na versão brasileira o Lord Knightmon ou o Crusadermon, ele é dublado pelo Francisco Breta, se eu não me engano, é o dublador do Yoga, o que é da hora, combina com o estilo do cavaleiro, né, cara? Já é um cavaleiro do Zodíaco. Na verdade, combinaria muito mais se ele fosse dublado pelo dublador do Afrodite. Ô, louco! Achei que tu ia falar do Ikki, né? O Ulisses Bezerra. Não, cara, por causa que ele tem o negócio da rosa, sabe? Cara, ia ser muito maneiro se ele fosse dublado pelo dublador do Afrodite. Christian, é isso aí. Nessa temporada é Dukemon no bar. A próxima temporada é a vez dele. A próxima temporada é Dukemon metendo lança na galera, né? Isso.
Os cavaleiros só vão aparecer de verdade pra trabalhar no Digimon Servers. Lembrando que enquanto isso, a gente tem o Dukemon tomando cerveja e o Angemon dando rolê com a galera. Tem tudo isso, cara. É saber o que mais me incomoda nesse anime. Fala, esse arco dos Cavaleiros Reais é uma merda, eu não gostei de jeito nenhum, cara. E outra, você não precisava da quantidade de episódio que teve pra mostrar eles pegando os dados, batendo nos Digi escolhidos e indo embora, tá ligado? Não, tem demais. É só pra mostrar que o mundo tá acabando e eles estão capturando todos os dados e o mundo tá deixando de existir porque a consistência do mundo tá sendo capturada. Só sobrou uma coisa no mundo digital. O que foi? A lua. Não, trilhos. Ah, os trilhos. Trilhos. Só sobrou trilho, tá ligado? A lua não tá dentro do mundo digital, ela tá dentro de um espaço, né, separado. Mas trilhos estão lá, tipo, acabou o mundo digital, mas os Traiomon tá lá construindo o trilho, tá ligado? De fato. Engraçado, né? Não sei que quando depois que engole o mundo inteiro fica só os trilhos do trem. Mas a questão do Dynasmon e do Lord Nightmon, esse arco dos Cavaleiros de Raiz, assim, ele só serviu pra uma coisa. Além de vender bonequinho deles? Além de vender bonequinho deles, é que é o seguinte, graças a esse arco nós aprendemos que é possível morrer no mundo digital e as regras de morte para humanos é a mesma de morte dos Digimon. Porque no momento que tu vai pro mundo digital, tu deixa de ser feito de átomos e vira dados. Totalmente, tanto que eu acho que foi uma das explicações mais bacanas dessa temporada, foi o fato do Koichi morrer, né, e ele não se machucava e ele não aparecia os dados dele porque só tava o espírito dele lá, né, a carne, que é os dados, não existia. Sim, e quando eles ficavam na porta da morte, prestes a morrer, apareciam os dados deles. Então isso é muito chocante, né, pra um Digimon. A criança está prestes a morrer. Lembrando que dados são evolução, né, pra esses Digimons, pra essa temporada, e o Dynasmon e o Lord Knightmon queriam ir pra Terra, dominar a Terra, porque eles queriam os dados dos humanos, porque eles falaram que eram os dados mais bonitos. Olha só, cara. Eu nem lembrava disso. Imagina a decepção deles quando chegarem aqui e descobrir que aqui as coisas são feitas de átomos e não dados. Eles perderiam muito menos tempo tentando roubar dados no Xvideos, cara. Eles iam virar hackers. É isso que eles iam fazer. Eles vão sentar a bunda na frente do computador. Já fizeram isso, cara. Eles criaram o Baidu pra isso. O Baidu? O Baidu, na verdade, é o Lucemon, é isso? Isso. Faz sentido. Então é muito louco que os dados, como não tem a evolução tradicional aqui, então os Digimon eles não evoluem do modo estrito, como acontecia nas outras séries. As crianças elas só evoluem através das mudanças de espírito, ou da fusão de ambos os espíritos, e os vilões eles só se transformam absorvendo dados realmente do mundo. Absorvendo montanhas, absorvendo florestas, absorvendo os continentes inteiros, oceanos e tal. Então isso realmente faz sentido com a ideia de que esse é um mundo onde não existe a luz da evolução, aquele Kulumon que a gente viu no Digimon Tamers. Olha que loucura. Por isso que tinha um monte de Digimon em forma armadura, né? Lembrando que você vê que era tão difícil que Digimons evoluíram, né? A gente tem aquele episódio do Sunumon lá, que eles estavam na crechezinha com os Digimons bebê, que eram todos Digimons de outras temporadas. Que a Suamon era aquela cisne, era a babá deles, né? Não, antes. A da cisne era a da cisne era dos ovos. Eu tô falando na creche, que eles iam lá, que eles foram lá dar um dia de aula pros bebês Digimon lá, e os outros bebês Digimon não gostavam do Tsunumon porque ele já conseguia se transformar em Gabumon. Fazia um bullying com ele. Exatamente. E ele já sofria com isso. Mas essa da cisne é interessante falar que é mais um exemplo, né? A Suamon é uma evolução de armadura da Teomon. No caso da Teomon com o Digimento, o Digiovo do Amor. Olha que loucura. Os caras estão mostrando, então, vamos usar esses designs aqui que jamais pudemos usar antes desse Digimon. Eu acho engraçado que quando apareceu o Seraphimon, eu pensei, aí sim, agora sim. Aí sim, né, caralho? O cara é fodão, né? Morreu com um tapa. Ele é um bosta, né, mano? O Seraphimon é o mais bosta, né, mano? O cara carrega o símbolo da esperança no peito dele, mano. E ele tomou um tapa e morreu. Ele tomou o próprio golpe, né? Eu já fiquei mais animado quando eu vi o Angemon. Falei, puta, agora sim, mano. A gente vai ter Holy Angemon nessa porra. Aí, não teve. Ele tomou um tapa também e morreu. E é muito louco que quando o boss final, né, que é o Lucemon, ele tava preso numa área que é tipo uma prisão de trevas, né? Que seria o equivalente a Dark Area, né? A área das trevas aqui desse mundo, do Frontier. Pelo menos dá a entender que é uma área das trevas aí primordial antes de se virar aquele oceano das trevas lá em camadas do Digimon Adventure. Se a gente for levar em conta que tudo isso é meio cronológico, né? Porque a gente não sabe. Se a gente considerar que as coisas estão interligadas. Né? É. E outra, se a gente levar em conta também que pode haver multiversos dentro do próprio Digimundo. É o mundo digital, né? Não, pode ter não. Já tem, né? A gente sabe que tem. Tem. Se você parar a pensar em
multiversos, pode-se dizer que cada Digimundo que a gente conheceu ali são diferentes Digimundos. É que no caso do Frontier, a gente consegue ligar o Adventure, de certa forma, com essas coisas, né? Com as informações do Adventure e do Frontier. O Tamers, claramente, ele é de outro mundo, porque os acontecimentos do Tamers, eles são grandiosos demais no mundo real pra ficar apagado, assim. Você tem os 4 lendários lá que nem são citados no Frontier. Mas aí os 4 lendários eram num tempo muito diferente do Frontier, sabe? Se a gente for levar em conta que são momentos de tempo muito diferentes, não tinham, obviamente, os soberanos. Porque os soberanos, eles aparecem num momento bem diferente, né? Eles chegam com a luz da Digievolução. A gente pode dizer que o Frontier é anterior à luz da Digievolução? É um momento da Idade da Pedra do mundo digital. Até tinha evolução, alguns Digimon que conseguiu evoluir, mas é raro. Tanto que eles eram mal vistos, né? Eles eram rechaçados. E outra, tanto que o Lucemon, ele precisava dos dados do próprio mundo pra poder evoluir. E ele falava que ele é tão forte porque ele conseguia dominar a luz, já que ele é o vindo da luz, ele é o Lucemon, com as trevas, né? Que ele era o anjo caído. Sim, metade dele era anjo, metade dele era diabo. E ele tava no modo apelão, cheat master, porque ele absorveu todos os dados do mundo inteiro com ele. Então ele era tipo o anjo, um dos lords demoníacos, né? Um dos 7 lords demônios, com todo o poder do planeta inteiro com ele, velho. Que a resposta pro Lucemon é o quê? Deus. Simples. Se o Lucemon é o revoltoso contra Deus, né? Porque ele é um anjo que servia a Deus e foi rejeitado e caiu e se tornou um demônio. Qual é a resposta? Deus. Então junta todos os 10 espíritos numa criatura só, com a força de vontade do Takuya e do Koji ao ponto que eles rasgam as roupas quando eles vão se transformar e vira um só, o Susanomon, que é uma grande referência a Susanoo, né? E se você, cara ouvinte, que é fã de Naruto, tá com dúvida se é o mesmo Suzano, sim, é o mesmo Suzano, deus da tormenta, da mitologia oriental. E o Susanomon é literalmente uma das criaturas mais poderosas do multiverso de Digimon, cara. É essencialmente uma das criaturas mais poderosas mesmo. Dificilmente uma coisa consegue bater de frente. Tanto que não tem como colocar um nível pra ele, né? Diz que ele é extremo, porque é o nível máximo, né? É que o extremo já perdeu o significado, né? Porque tem uns 50 mil Digimon extremos de nível diferente. O Omegamon é extremo? É extremo. É porque parou no extremo, sabe? Parou no extremo. Só que aí tem o extremo e o extremo normal, assim. Tem o extremo e também tem a versão X do extremo hoje em dia, né? Talvez um dia a gente pode fazer um podcast só pra falar de Diginerdice, né? Quando a gente terminar as temporadas de Digimon, a gente pode fazer um só sobre o universo de Digimon, né? Tem a forma extrema e tem uma super extrema que pouquíssimos chegaram, que um deles foi o Demon e o Force Vidramon, mas isso só no mangá, né? Do V-Tamers 01. Sim, mas como faz parte de todo o universo aí, também conta. Sim, também conta. Mas no caso, existem extremos e extremos, né? Extremos e extremos. Então, o Susanomon é um exemplo de um extremo que é absurdamente poderoso, afinal, ele é Deus. Deus. Não é à toa que o tipo dele é Digimon tipo Deus. A partir daqui não, né? Todo Digimon, acho que a partir do Adventure vai ter uma singularidade, uma coisa diferente. E o Frontier é ser um Digimon, no Savers é a Digisoul, no Cross Wars é o Digicross, e assim por diante. O espírito, né? Aqui é o espírito. Espírito! Evolution! Espírito! Evolução! E agora chegou aquele momento, né, de nortear o público do que a gente realmente achou desse anime, com as considerações finais e a nota de 1 a 10. Lembrando sempre que o mundo de Sound já não existe mais nesse multiverso do MDA, então as notas podem ser mais coesas, né? Então, assim, pra mim, que nem eu falei, a questão de, não tem mais os parceiros Digimon, eu, sinceramente, caguei no patê pra isso, sabe, na época que eu tava Mamantai total. E eu gostei muito desse conceito. Na verdade, eu adoro o design das transformações. Eu adoro esse conceito deles virarem os Digimon. Eu gostei muito na época. Que eu era criança, eu gostei muito como sou adulto. Eu não sou viciado em Tokusatsu quanto o Christian, mas eu adoro a arte. Sou um apreciador. Só não sou um Tokusatsu freak que nem o Christian. Mas, cara, eu adorei os designs, eu adorei os conceitos. É um mundo muito rico na questão da mitologia. Mas, cara, a narrativa dele é cansativa, é arrastado muitas partes. Tem uma parte que eu gosto bastante,
bastante, que é o da parte do Digimon do metal, que eu acho bem legal aquele arco. Eu gosto dos vilões, mas a maior parte dos personagens que a gente falou jogar de escanteio, tem um destaque legal pros outros, mas também não é tanto. É uma obra, assim, que ela tinha bastante potencial, ela tinha bastante coisas legais, principalmente na questão da mitologia do mundo, só que ela falha, sabe, na narrativa, ela falha na parte de entregar o negócio das evolução, querendo ou não, quando tu vai assistir uma obra assim, tu quer ver as evoluções, tu quer ver a versão mista dos outros personagens, aí não tem, porque o cara não queria vender boneco disso, porque já tinha boneco suficiente pra vender, e sei lá, cara, é uma obra assim que eu gostei muito do conceito quando eu fui assistir a primeira vez, e sempre que eu vou assistir eu acho muito foda no começo, eu vou lá duraço, e pra mim é uma obra bem broxante no final. Eu vou dar uma nota 6 pra Digimon Frontier. Nossa, que coração bom, hein, Muriel? Eu acho 6 justo. É mediano, mas tem as coisas boas fazem ser mais do que 5. Isso. Quando saiu aqui no Brasil, né? Pra deixar bem claro que a gente não comentou, ele passou na Fox Kids aqui primeiro. Fox Kids! E posteriormente ele passou na Globo, através do TV Globinho. Na Fox Kids ele foi chamado de Digimon 4, por algum motivo que ninguém sabe, talvez pra tentar vender a série. E na Globo eles chamaram de Digimon Frontier mesmo, e foda-se, assim como fizeram com Digimon Tamers. E quando eu assisti isso aí, eu pensava, caralho, a história dos 10 guerreiros lendários provavelmente está falando dos escolhidos das séries anteriores, eu imaginei. Não tinha nada a ver, então eu fiquei, beleza, uma história nova. E eu acompanhei essa história, eu achava os personagens nada interessantes, desinteressantes, chatos, eu achava interessante as transformações, achava o que acontecia na história desinteressante e sem sal, porque eu assistia meio pingado, assim, tinha coisas melhores pra eu assistir na época, sabe? Eu preferia, por exemplo, assistir Medabots pela milionésima vez que Digimon Frontier. Então, o que aconteceu? Quando eu já tava um pouco mais velho, eu reassisti Digimon Frontier. A primeira vez que eu reassisti Digimon Frontier foi em 2008, e depois eu reassisti de novo, acho que em 2012, 2013, e eu mantive a minha opinião para muitas coisas, mas eu abri um pouco minha mente para outras coisas e consegui perceber as qualidades que tinham aqui. Os personagens principais, o Takuya e o Koji, são personagens legais, eles não são nada originais, mas eles são personagens interessantes no ponto do que eles se propõem, né? Um ser um líder de sangue quente, o outro ser um personagem mais sereno, que é o contraponto do líder e coloca ele de volta no lugar. É como se nós estivéssemos vendo um repeteco de Taichi e Yamato, né? O Tai e Matt. Mas o que vem de diferente nessa balança é o Koichi, e eu simplesmente amo o arco do Koichi. Eu acho que o arco do Duskmon, né? Eu acho que é um dos melhores arcos da série, e eu gosto pra cacete tanto desse arco quanto do arco do Mercurymon e o arco final. Por mais que o arco final tenha muito poder tirado da bunda, eu gosto muito das resoluções dos personagens com os próprios espíritos, como se eles fossem parceiros, eles apertando as mãos do outro, e no fim das contas, quando já estava estabelecido mesmo que o Kakuya e o Koji eram os caras que iam seguir adiante com o poder, e como a gente já estava aceitando isso, já estava anestesiado, o Susanomon era o caminho que todo mundo via que ia acontecer, aconteceu. O combate contra o Lucemon no final é legal, infelizmente a luta contra o modo Satã é broxante, né? Só um golpe que aparece todos os espíritos, o que é legal ao mesmo tempo de broxante, porque eu queria muito mais uma luta muito foda acontecendo, mas claramente o orçamento dessa série não é muito grande, afinal eles ficavam reaproveitando a animação constantemente, então eles entregarem um golpe que todos os espíritos cortam a larva já é simbólico o suficiente do esforço de todo mundo, sabe? Então, porra, legal. E tem a ver, porque a mitologia fala que pra vencer o Lucemon, 10 irmãos lendários deveriam se juntar, né? Sim, tanto que quando os espíritos agradecem, aparecem os espíritos dos que eram vilões também, né, pra eles. E isso é da hora, cara, são coisas interessantes. Infelizmente, tem personagens jogados pra escanteio, poucos deles chegam a evoluções avançadas, só 2, né, personagens alcançam evoluções bem avançadas. O arco todo dos Cavaleiros Reais foi tirado da bunda pra ocupar espaço e da série, e acho uma pena, porque foi mal aproveitado, mas entendo porque eles precisavam de um desafio para os personagens e não havia mais desafio, né? Porque o Querubimon já tinha sido vencido. Fiquei muito triste com todas essas coisas. Uma coisa boa dessa série é a trilha sonora. Então, Fire, que é a abertura, é maravilhosa. A versão brasileira, né, Fogo, pelo Neil Bernardes, é bem da hora também, ficou bem marcante. O Fire é do Ada Koji, pra deixar claro, que Deus o tenha, um dos maiores cantores aí de anisongs da história, tá? Gosto muito. With the Will, que é o tema de evolução, é maravilhoso também. The Last Element, que é o segundo tema de evolução do Hyper Spirit Evolution, né? Evolução do hiperespírito, que são as evoluções mais avançadas lá do Kai
Kaiser Greymon e do Magna Garurumon são muito, muito emblemáticas. Simplesmente amo. Os encerramentos são muito da hora também. Infelizmente, aqui no Brasil só ganhamos um encerramento, né? Que é o Inocência, que é muito legal. O segundo encerramento de Digimon Frontier nós não ganhamos aqui. Andal's Tale. E o primeiro é Innocent, não é Innocence, é Innocent. O primeiro é do Koji Wada e o segundo, né, é do Koji Wada em dueto com a Ai Maeda, que é a dubladora da nossa querida Mimi do Digimon Adventure, né, que ela já tinha gravado o encerramento do Digimon Tamers e dos Digimon Adventure 1 e 2. Isso é muito do caralho. A versão brasileira foi feita pela Alamo, foi o primeiro Digimon dublado em São Paulo, porque até então as 3 primeiras séries foram dubladas no Rio de Janeiro na Herbert Richards. A dublagem foi muito boa, eu gosto bastante da equipe que foi escalada para os personagens. São competentes, personagens bem dublados, uma tradução competente também, seguindo as diretrizes dos nomes ocidentais, o que eu não entendo, porque ficamos com a versão japonesa aqui da imagem e ficamos com o som em inglês. Algumas coisas censuradas aqui também, mas nada que estrague a experiência, afinal a parte censurada é a parte da Izumi lá querendo ser sexy, né, batalhando com a Hana na mão. Então faz sentido. Minha opinião para essa série é um 5,5, mas eu vou dar 6, porque não trabalhamos com números quebrados aqui. Foda-se números quebrados. Minha nota para Digimon Frontier é um 6. Uma série mediana, zoada, com personagens mal explorados, mas com um mundo, uma mitologia e um potencial gigantesco que foi explorado parcialmente, infelizmente, pela interferência dos malditos engravatados. Eu tenho uma dificuldade tremenda de não ser chato com essas coisas, sabe? Porque eu vejo tudo que foi explicado, né, sobre as referências mitológicas, referências à teologia, tudo que foi feito ali pra todo mundo que é fã de todo o universo de Digimon entender e falar, caramba, isso aqui é foda, e tem tanta referência nesse anime que é até difícil, até pro Digifreak mais treinado perceber tudo. Porém, ela tem um roteiro muito fraco. E é aquele negócio, eu vou falar a mesma coisa que eu falei nas outras temporadas de Digimon. Questão de público-alvo. Público-alvo é quem? É o público Kodomo? Se é o público Kodomo, esse anime é um fracasso. É os Digifreaks? Então a gente pode começar a pensar. Pra gente, pode ser uma temporada melhor do que realmente é na visão da maioria. Só que é a visão da maioria, a visão consumidora. Mas você pode pensar mais em figure, não sei o quê, mas isso também pode ser pensado. Isso foi pensado nas outras temporadas. Os engravatados também pensaram nisso das outras temporadas. Tiveram Digimons ali, né? Vamos montar pedaços de um de outro lá pra formar outro Digimon diferente, não sei o quê. É uma boa ideia? Mas isso também poderia ser feito de uma maneira diferente. O problema é que pensaram em como montar os bonecos, pensaram em como fazer referências nostálgicas a milhares de coisas das outras temporadas de Digimon, só que esqueceram de montar um bom enredo. Esqueceram de usar aquela cola que faz um anime ser bom, porque o anime não te prende. Em vários momentos ele é arrastado, ele cansa. Só as novas ideias para os Digimons e o fato de mostrar um monte de nostalgia não ganha o público. Talvez os Digifreaks, sim, beleza, mas o público ali que vai lá assistir Digimon, não, porque é o público que ele não é obrigado a assistir as outras temporadas para entender uma referência. Se eu fosse ali o Digifreak, eu daria um 6. Se eu fosse um cara, não assistir nenhuma temporada de Digimon e fosse assistir ali porque passou na TV, eu daria um 4. Então eu vou ficar com a média e vou dar uma nota 5. Pois é, cara, eu tava com nota 5 em mente, assim, mas eu não sei, cara. Eu influenciei pra cima. Pois é, eu tava pensando em dar 5, tanto que eu falei que o Muriel foi bonzinho, né? Eu vou baixar minha nota pra 5 e foda-se também, porque eu acho que Cross Wars tá acima do Frontier, e ele não pode ficar com 6, sabe? Junto com o Frontier. Então eu vou dar 5. Ok, vou baixar minha nota também, então, pra não ficar sozinho. Todo mundo baixando a nota? Vou baixar a minha nota pra 5 também, pra ficar na média. Coisa mais importante é a narrativa. E a narrativa, ela é falha, cara. Tem personagens fracos, tem uma narrativa que ela não motiva e ela não engaja. E fazer o quê? Sabe? Vai ficar catando o Calamaleãomon no fundo da cena, virando Armadimon? Não, porra. E, aliás, isso acontece no anime, né? Porra, tomando no cu, bando de arrombado. Se os caras fizeram melhor antes, por que eles não podem fazer melhor? Claro que eles queriam se distanciar o máximo possível do Tamers, mas, cara, não deu certo. Às vezes chega uma obra como Tamers, que é um ponto fora da curva, e às vezes é difícil tu passar ou igualar ela, sabe? Mas essa obra parece que ela nem tentou ser algo foda, sabe? No roteiro dela. Ela não parece que a mediocridade tomou conta de tudo aqui, sabe? Não é um conceito que eles tentaram um conceito novo e deu errado o conceito, sabe? A narrativa é fraca mesmo, mal pensada. Espírito! Evolução!
E aí, você? Quer saber sobre Savers? Quer saber sobre Cross Wars? Quer saber sobre o Tri? Quer saber sobre o Reboot? Tri não, vamos pular o Tri. Fala pra gente, a gente quer saber se você quer saber. Então manda aquele e-mail pra mda@nsvmundogeek.com.br. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Digi episódio. Tchau. 遠く離れていく日は消えず瞬いていた溢れた感情をなくさないで心があれば守り抜けるさ命の音が聞こえるだろう心の中君がいるから We remember your name We remember your dream Remember your baby We remember your name We remember your dream Remember your baby 輝けた世界を闇が青に染めてこの目で見たその目に焼き付いた Remember your baby 何を恐れ何を逃れ何をまとう誰も歩いたことのない道を